Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho nesse capítulo 2 a respeito da comunicação não verbal e também da comunicação verbal. Primeiramente, eu destacaria para vocês que o verbal, que pertence às duas expressões, é oriundo de verbum, que é do latim e que significa palavra. Então, verbum significa palavra. Ou seja, a comunicação verbal é aquela que utiliza de palavras para a sua comunicação. Seja palavras escritas ou palavras ditas, através da oralidade. Então, essa é a comunicação verbal. E a comunicação não verbal? É uma comunicação sem palavras. Como é que a gente transmite uma mensagem sem palavra? Através das expressões faciais, através das expressões corporais, através de gestos, tá? E alguns sons que a gente acaba emitindo. São formas não codificadas que expressam mensagens mesmo sem utilização de palavras, ok? Eu diria para vocês que a maioria de nós dá muito mais importância para a comunicação verbal, para a forma como a gente escreve ou fala, do que para a comunicação não verbal. Tudo bem. A gente, sobretudo no ambiente profissional, numa empresa, a gente precisa sim dar ênfase para comunicação verbal, a gente precisa ter uma pronúncia adequada, a gente precisa ter uma escrita correta, né? Você não vai mandar um e-mail para um cliente cheio de erros de ortografia, você não vai conversar lá com o seu superior falando um monte de coisa errada. A gente precisa ter essa preocupação, é inegável. Mas eu diria para vocês um dado que faz a gente refletir. 70% da nossa comunicação ela é não verbal, ou seja, ao longo do dia a gente se comunica muito mais através dos gestos e das expressões do que das palavras. E eu pergunto para você, será que você tem tido domínio e controle das expressões que você tem feito? Eu até brinco com os meus alunos que eu acho que seria muito útil nós, como seres humanos, se a gente tivesse um espelho retrovisor aqui, encaixado do ombro, e a gente pudesse olhar para ele todo dia, toda hora. Porque a gente já vê algumas expressões que a gente faz. Algumas expressões que mesmo quando a gente não quer dizer algo, e a gente pensa, não vou falar, não vou. Fecha a boca, não vou falar mal da minha sogra, não vou falar mal do meu chefe, e aí eu não falo. Mas se as minhas expressões denunciam isso, não deu em nada a gente não ter falado. Então a gente precisa ter esse cuidado sim, e a maioria das pessoas não tem. A gente acaba se entregando num montão de sentimento. Percebam, às vezes a gente chega no ambiente e pergunta para a pessoa: ô fulano, você está triste? Aconteceu alguma coisa? A pessoa não te falou que estava triste. A pessoa não chegou para você: poxa, eu estou triste, aconteceu uma coisa comigo. Ela não falou nada disso. Mas você sabe que ela está triste, você percebe isso pela expressão dela. Da mesma forma, quando a gente era mais jovem, ou quem é mais jovem ainda, solteiro, às vezes vai numa balada da vida, quando a gente se interessa por alguém, você não necessariamente chega primeiro e fala: eu estou interessado em você. Às vezes é um olhar, às vezes a pessoa olha para você, tem aquela troca de olhares, pinta aquele clima, ou seja, uma comunicação não verbal. A gente, durante milhares de anos, a gente se comunicou somente de maneira não verbal, porque não existia palavra ainda. Então isso está presente na nossa genética e a gente demonstra isso o tempo inteiro. Quando a gente está feliz, quando a gente está triste, quando a gente está com raiva, quando a gente está com medo. E eu queria fazer um convite para vocês se preocuparem um pouco mais com essas expressões. Não é uma tarefa simples, a gente precisa ter um autocontrole, a gente precisa se treinar, o espelho é muito bacana para isso, um celular é muito bacana para isso, mas a gente precisa ter um autocontrole para a gente não expor aquilo que a gente não gostaria que as pessoas soubessem. Se a gente quer que a pessoa saiba que a gente está interessada por ela, está com raiva, está feliz, beleza, uma escolha sua, você utiliza desse recurso. Agora, quando a gente não quer, realmente não é muito estratégico a gente não ter controle dessas expressões,
ok? As expressões não verbais, elas têm diversas finalidades, a gente pode dar ênfase a uma mensagem falada. Peraí, parou, calma. Então, eu estou utilizando de um gesto, que é uma expressão não verbal, para dar ênfase a uma fala minha. Eu posso simplesmente substituir uma palavra ou uma frase por um gesto. Alguém me pergunta, Felipe, você vai sair hoje? Pronto, substituir. Então, a gente, de alguma maneira, utiliza desses recursos como um complemento para melhorar a nossa comunicação. Mas a gente tem que ter domínio sobre ele. Combinado? Beleza? Ainda dentro desse capítulo 2, a gente vai falar rapidinho sobre duas formas, ainda dentro da linguagem verbal, da gente utilizar das palavras. A gente já estudou isso, eu tenho certeza que vocês estudaram isso ao longo da carreira estudantil de vocês aí, que é a língua culta e também a língua coloquial. E a gente às vezes ouvia isso, isso aí é chato, é português. Não é português, é comunicação. A língua culta é aquela língua mais formal, absolutamente correta dentro do padrão da língua, que não tem erros, não tem gírias, e ela é muito utilizada dentro do ambiente corporativo quando a gente vai produzir um documento para enviar para um fornecedor, para um cliente, um ofício, uns documentos, a gente vai estudar em breve ainda dentro do dia de hoje. Vão participar de uma entrevista de emprego, de uma reunião, a gente é mais formal, a gente toma cuidado para não falar errado, a gente toma cuidado para, de alguma maneira, a gente não se comprometer na utilização da língua. Então, essa é a língua culta que a gente utiliza principalmente no ambiente profissional, ok? E o que seria a língua coloquial? A língua coloquial é uma variação da nossa língua portuguesa que ela é aceita em determinados momentos, mas informais, tá? Então, você está na sua casa com os seus filhos, você não vai ficar utilizando de termos muito polidos, muito recatados para falar com eles. Ao invés de falar o você, você pode falar um você pode utilizar de uma expressão mais simples ou de uma gíria qualquer. Vocês me entendem? Então, basicamente, a língua coloquial é uma língua informal para se comunicar com os nossos amigos, com as pessoas que a gente tem um pouco mais de intimidade, que ela até aceita em algum grau que a gente faça uso de uma gíria, de uma palavrinha ou outra ali, adaptável para que a pessoa possa nos entender, tá? Faz parte. Só dando um exemplo aqui para ilustrar para vocês. Há muitos anos atrás, lá em 2007, eu era estagiário de um banco daqui de Juiz de Fora, e aí no horário do almoço eu cobria aquele pessoal do Posso Ajudar, ficava lá fora ajudando as pessoas a fazer depósito, a mexer com caixa eletrônico. E às vezes vinha uma pessoa muito simplória, e aquela pessoa, se eu fosse utilizar de uma linguagem culta, padrão, talvez eu não despertaria confiança nela para ajudá-la, ou talvez ela nem entender todas as palavras. Então eu utilizava de um termo mais simples para me aproximar daquela pessoa e para poder me fazer compreender. Então a língua coloquial é útil nesses momentos, nessas circunstâncias, no trato com os amigos, no trato com a família, sendo aceita também. Tudo bem? Agora, lá na empresa, lidando com seus colegas, você vai ter que utilizar e ter o bom senso para saber qual o momento de utilizar a linguagem culta e qual o momento de utilizar a linguagem coloquial, ok? Tem que ter muito cuidado, porque quando a gente utiliza a linguagem culta, quando não é para utilizar, a gente leva uma incomunicação, a pessoa não nos entende. E quando a gente utiliza coloquial num ambiente que é mais profissional, mais técnico, dá uma má impressão a respeito da gente. Então, a gente tem que utilizar as duas sim, mas tem que saber quando utilizar cada uma delas, tá bom? Você pode ter um pouco mais de acesso a informações sobre esse tópico na apostila no capítulo 2, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com o capítulo 3.